O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Oi, gente, esse é o Desculpa o Transtorno, comigo, o Christian Dunn, que é professor, escritor, psicanalista, modelo. Lembrando que você se inscreva no meu canal, Tati Bernardi, mande seu e-mail com sua loucura, com sua... Desassossego, livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Com as suas inquietações. Com o seu patós. Com o seu patós, para dotranstorno@gmail.com. Este programa é quinzenal lá no meu canal, mas também está no Spotify. E vamos ao e-mail do dia. Eu abro essa cartinha, eu lembro de Xuxa recebendo uma chuva de cartas. A emetofóbica. Olá, Tati e Christian. Gostaria de compartilhar com vocês a minha fobia de vomitar. Vômito. Vomitar / vômito. Eu tenho também, tá? Desde pequena sofro muito com isso. Quando tinha mais ou menos uns 4 anos, eu presenciei meu pai passar muito mal depois de beber o dia inteiro no aniversário da minha avó. Ele ficou muito bêbado, quase inconsciente e vomitou a noite toda. Lembro de ficar muito preocupada com ele. Depois desse episódio, todas as vezes que ele saía para beber, eu ficava muito angustiada e ao vê-lo vomitar novamente, eu gritava desesperada, chorava muito e queria me afastar o máximo possível dele. Ainda na infância, eu ficava muito nervosa com medo de vomitar. Tinha medo de adoecer, evitava comer, viajar de carro ou barco, andar de ônibus, enfim, qualquer coisa que eu associava à possibilidade de enjoo. Percebi que quando criança, eu corria para minha mãe quando estava me sentindo mal. Na adolescência, eu queria ficar sozinha nesses momentos. Agora, quando eu me sinto enjoada, quero a presença do meu namorado / marido. Eu gostei do vomitar / vômito, namorado / marido. Sinto que com ele posso me entregar a esse mal-estar e permitir que o vômito venha. Hoje em dia, depois de anos de terapia, sinto que consigo lidar melhor com isso. Mas ainda assim é um problema que me angustia. Não quero mais sentir isso. Tenho muita vontade de engravidar, mas a possibilidade de ser uma daquelas mulheres que enjoa os 9 meses de gravidez me causa pânico. Não sei se conseguiria sustentar uma gravidez assim. Admiro o trabalho de vocês, um beijo. Essa é pra você. Essa pegou pela boca. Eu fui uma grávida que enjoou muito até o terceiro mês. Sim. E foi muito difícil para mim, porque eu realmente já tive mais, né? Hoje em dia não é tão forte, mas eu também tenho muita fobia de vomitar. É muito associado a perder controle, né? Coisas que estão dentro, Você acha? saindo. Perder o controle. Tá, vamos tentar assim uma associação, né, a partir do que ela falou, né, em torno de vômitos. E essa tua hipótese de perder o controle. Eu tenho cenas traumáticas também. O meu avô, que eu amava como pai, também passou muito mal quando eu era criança e eu fiquei... Minha mãe, ela tinha muitas cólicas menstruais e quando atacava muito forte, ela também vomitava, tinha pedra... Vamos devagar, né? Quer dizer, quando você está ligando a experiência dela com o pai, que ficou bêbado, e daí passou mal, com a tua experiência com o avô, isso combina com ambos perderam o controle. Sim. Ficaram mal e se tornaram pessoas que você não sabe como fazer. Exato. Tá. Mas eu tenho 2 traumas, né? O da minha mãe vomitar muito por pedra no rim e endometriose, então eu associava a doença e eu achava que ela ia morrer. Então eu tenho trauma de perder a minha mãe e as cenas em que eu achava que eu ia perder ela, ela estava sempre vomitando. E esse eu tô falando do meu trauma. E o meu avô, que era aquela figura tão central para mim, perdendo o controle. Então eu também tenho as cenas traumáticas. Vamos devagar, porque perder a mãe também é perder o controle. Né? O controle dela tá presente, dela tá com você. Sim. As duas coisas são legíveis do lado do perder o controle e você está situando um outro lado que também tem aqui, que é o lado da dor. Né? A dor da cólica, a pedra no rim, né? Que também aparece aqui quando a gente supõe, né? Gravidez, né? 9 meses e enjoo e pânico, percebe? Enjoo e pânico. Muitos dizem que esse tem sintomas do pânico que são meio
inexplicáveis, assim, porque você passa do medo para anestesia das pontas dos dedos, para vertigem, para enjoo, né? O meu pânico, todas as vezes que eu tive crise de pânico foram associadas a enjoo. Eu nunca tive pânico sem ter tido enjoo. Então, o enjoo é um sinal de que o pânico está vindo, tá? Não o contrário. Não primeiro Não, pânico e depois que ele passa deixa uma sensação muitas vezes eu sou tão fóbica com vomitar que o fato de estar enjoada me causa o pânico, porque eu fico fóbica do enjoo. Então, Agora, é que a gente tem que voltar para a carta. Mas, no meu caso, vai que ajuda a amiga, né? No meu caso, eu tenho uma coisa chamada síndrome vasovagal. Então, o enjoo, para mim, não é uma coisa fácil. O enjoo, para mim, faz com que eu tenha sintomas de morte. Eu desmaio, eu apago. Então, por isso, desde pequena, eu fiquei muito fóbica com vomitar. Isso eu fui descobrir com um neurologista. Porque é um sintoma, por causa da crise vasovagal, muito, muito, muito ruim, assim. Eu desmaio, eu fico suando frio. Tem gente que tá na festa conversando, vomita, volta. Eu olho para essas pessoas como se elas fossem as grandes heroínas do mundo. Porque consegue que o enjoo seja só um enjoo, né? Ou melhor, consegue que o vomitar seja só vomitar. No meu caso, eu tenho vontade de chamar o SAMU. Porque meu mal-estar é completo. Eu viro uma criança de 3 anos. Eu quero olha como você está mamãe. dando uma descrição muito boa, né, disso que para muitos é tão assim confuso, entre o que é a experiência da doença, né, a experiência de sentir uma coisa desagradável, dor ou então enjoo, e quando essa experiência ela se coliga, eu vou chamar assim, com uma neurose. Quando ela é interpretada, né, quando ela tem uma segunda camada, né, que vai determinando a continuação da primeira. Né? Não é que ela é só um efeito periférico, ela induz a síndrome vasovagal. Ela era um efeito que virou causa depois. Ela induz o crise de pânico. No meu caso, o enjoo é muita coisa. Então, mas estamos fazendo essa divisão aqui, porque acho que está no texto, né? Tinha medo de adoecer, olha lá, dor, evitava comer. Viajar de carro ou barco. Porque podia dar um enjoo. Eu fiz tudo, era igual. Mas veja, será que é o viajar ou é o viajar do carro e barco que balança? Para mim era o viajar. Andar de ônibus. É o andar de ônibus ou é sair de casa, se tornar adulta, arrumar o primeiro trabalho? Sim. Qualquer coisa, ela diz isso, qualquer coisa. É medo de vomitar na gravidez ou de mudar de fase na vida, se tornar mãe. Ou seja, são momentos, né, críticos do ponto de vista de questões psíquicas óbvias, comuns e que vão assumindo essa forma. Mas o que mais a gente poderia inferir? Porque você pode dizer assim, isso aqui uma associação cognitiva basta, né? Quer dizer, você tem um estímulo e daí você fixou aquele estímulo com aquela resposta. Daí você foi, cada vez que aquele estímulo se reapresenta, você tem aquela resposta. É um pouco Pavlov, né? Os cachorros do Pavlov. Você toca a campainha, ele saliva. Você encontra o enjoo, vem a angústia. Né? Quer dizer, você tem uma associação direta, mas por signo, não por significante. E aqui tem uma diferença, né, entre o raciocínio mais cognitivista, mais explica isso, que isso é muito bom. Quando você está num raciocínio, vamos dizer assim, estímulo-resposta, né, conta o signo, ou seja, é o significante e é o significado. Né? É aquilo tudo junto, ligado a um comportamento. Né? No fundo, a psicanálise ela não vai discordar disso, ela vai dizer, isso talvez seja uma apreensão meio genérica, porque se a gente olhar para o signo, a gente vai ver que ele é composto por um significante e por um significado. Você pode contar o conjunto, mas e por que esta pessoa escolheu, né, começar a sua emetofobia com esse evento que tinha vários signos? Tinham vários signos. Tinha o beber, ela podia ter desenvolvido uma fobia à bebida. Tem a noite, ela podia ter medo do escuro. Tem o pai descontrolado, ela podia ter medo de pai. Tem um conjunto grande de... Passou mal porque bebeu na festa, podia ter medo de festa. Exatamente. De todo o conjunto, é como se ela tivesse escolhido um detalhe que não conta mais como signo só, mas conta como significante, né? Que é o vomitar. Né?
em que ela, então, você pode dizer, se identifica com o pai, se torna o pai, vive o que o pai viveu, ela, por outro lado, teme aquilo com o qual ela está querendo se aproximar. Você tem todo um jogo relacional aí envolvido, né? Quer dizer, é a relação com o pai que vem. E aí você vai dizer, não está errado você dizer, é um estímulo e uma resposta, né? É essa relação deslocada que vem toda vez que você reapresenta esse estímulo. É verdade, mas a qualidade dessa relação envolve inúmeras camadas que são determinadas pelo significado e não pelo significado. Uhum. Mas agora vamos pensar no significado, né? Ou seja, perder o controle. O que você associa? Essa é uma hipótese jamais assim Mas ó, especulativa. só para as pessoas entenderem bem, vamos pensar signo, significante E e significado. O vomitar entra aqui no significado. No significante. No Né? significante. Quer dizer, vomitar. Vamos dizer assim, especulativamente, uma coisa que reagiria, um sintoma que reagiria a uma escansão do tipo o vomítico, o vomitar. Uhum. O vô que faz mitagens. Né? O vô que... Você diz, mas não tem nada a ver com o signo vomitar. Então, mas quanto significante tem? O significado você traduz, o significante você não traduz. Table, tisch, table. Diferentes significantes, mesmo significado. Né? Por isso, quer dizer, a análise desse processo, ela segue as duas vias, né, do significado, que você percebeu de forma linda. Quando você disse, olha aqui na escrita dela, vomitar barra vômito está para namorado barra marido. Qual a relação? De conteúdo zero, mas tem algo na forma como o significante se apresenta, né? Escrito, né? Vomitar, barra, vômito, namorado, barra, marido. Porque ela não tem medo só de vomitar, ela tem medo de vômito. Ela provavelmente se vê alguém, o vômito dela, ou vê alguém vomitando, ela também tem medo. Exatamente. Mas nem tudo é o significante. Sim. Tem um outro lado que tem que ver com, vamos dizer assim, a experiência corporal do vomitar. Né? Vamos explorar isso. Né? Aff, que forte. Ela tem medo que isso aconteça. Ela não falou, eu vomitei uma vez, me engasguei, senti isso. Será que tem a experiência do vômito nela? Ela não fala, né? Teve uma vez que eu vomitei, que barará, barará. Isso. Ela não narra uma ação dela. Que é próprio do processo de recalcamento. Ela Você nem consegue lembra lembrar uma cena, mas não lembra outra. Então você fica nessa aqui, o pai bebeu aquela noite, ali. Etc. Mas a gente supõe que em alguma medida ela tem alguma experiência do vomitar que se ligou com essa cena. Christian, eu fiquei 20 anos sem vomitar, de tão fóbica. Eu tive intoxicação alimentar. Mas você sabia o que não... era vomitar? Sim, sabia. Olha lá. E voltei, agora... Sabia, vamos dizer assim, em si, não só por ver uma cena. Né? Como é que é vomitar? Assim, falando da experiência, eu vou tentar pôr uma narrativa, né? É uma coisa que ela fica ali batendo na porta, né? Vai e vem, eu tô enjoada, será que vai acontecer? E de repente vem uma convulsão, um vulcão, né? Um vulcão que você joga aquilo para fora. E uma coisa que... E é uma coisa que mexe, um vômito não é só no seu estômago, é o corpo inteiro que entra numa espécie de uma expulsão, né? E aquilo sai de você e a gente sente depois... alívio. Uma sensação meio ruim, né? Quer dizer, do amargor, mas um grande alívio. Onde que Gozar. você... Ai, que difícil. E veja, é uma analogia corporal, né? O corpo da gente sente assim, opa, tá lá, vem e não vem, então esse vai medo crescendo. É ligado com sexualidade? Especulativamente, né? Quer dizer, isso é um daqueles chutes longos, mas que você já viu isso na bibliografia. E é tão bonito, né? Porque ela fala, sinto no... que com o meu marido posso me entregar. Muitas outras, né, experiências corporais, elas encontram essa espécie de relação metafórica no corpo. Né? Por exemplo, pessoas que têm epilepsia, que têm convulsões, que têm medo que aquilo aconteça. Muitas vezes isso se conecta, veja, não é uma causalidade. Né? O sexo que liga com aquilo, é uma relação entre as duas coisas. Uma coisa interessante é que na minha gravidez eu vomitei algumas vezes e eu não fiquei fóbica, porque era um enjoo mecânico. Não era... Usar nosso capítulo anterior. Esse vomitar não dá medo.
Isso. Porque não vem com a emoção, com a fobia, com... é só assim, e você dá uma vomitadinha, assim. É muito fácil vomitar na Você gravidez. pode dizer, é um processo natural. É um processo, não um era processo- associado a coisas da angústia, do medo, do calor, da viagem. Não, era É que tipo aquela assim. experiência corporal vai acumulando outros afetos, outros contextos. É como se aquele significante fosse se ligando aqui, lá, aquilo lá também, e daí vai fazendo uma massa, né, de coisas que vêm junto. Isso dá pânico, né? Porque você não sabe o que É é que. muita, o teu aparelho psíquico não dá conta, aí precisa ir pro corpo, aí o corpo você não entende o que está acontecendo, é muito... Eu acho que é mais medo desse mal-estar sem nome do que o vomitar em si. Sim. E você concorda que, assim, no sexo é um mal-estar administrado? Porque, opa, espera um pouquinho mais, não vai ainda. A excitação, ela é um processo pelo qual você se cria uma tensão. Tensão é mal-estar. Sim. Né? Por mais que você diga, vou na montanha-russa, é uma tensão, mas depois tem a gratificação. Um alívio. O alívio. Né? Então, isso tem uma economia, assim, tem curvas. Né? Sim. E que parece que nesse caso, veja só como o texto todo, né, está pontuado por expressões que remetem ao corpo. Né? Vamos reler? Ó. Ele ficou muito bêbado, vomitou a noite toda. Fiquei muito preocupada com ele. Ou seja, essa preocupação muitas vezes é assim, o que gera isso? O que gera esse descontrole? O que gera essa pessoa que está falando coisas que eu não sei o que significam? Eu tenho pavor de pessoa bêbada, eu não consigo ficar perto, eu tenho medo. Eu nunca fiquei bêbada, de medo de vomitar. Você concorda que quando a gente vai experimentando a sexualidade é o mesmo medo? Né? Onde isso vai parar? O que é isso que eu estou sentindo? Isso me domina, não sei o que eu estou sentindo, não tem nome, é um mal-estar, mas é bom. Né? Depois desse episódio, todas as vezes que ele saía para beber, eu ficava muito angustiada. Eu gritava. De vê-lo, eu chorava, né? Eu era muito nervosa, tinha medo de vomitar. Daí começa a adoecer, comer, viajar, andar, né? Fico enjoada, problemas com angústia, tenho muita vontade de engravidar. Olha só. Ficar sozinha. Quantas marcações, né, para experiências de corpo. Me entregar. Assim. Me entregar, né? Essa corporificação, né? Não é que você mudou agora, você está num outro registro. É uma corporificação de linguagem. Né? Tá tudo aqui. Né? Não precisa sair para outro universo. Né? Como é que trata? Você que tem. Eu que tenho isso. Uma longa expertise. Eu ando com remédio para enjoo, eu não saio de casa. Não é assim que trata, até tô falando de mim. Não é assim que aqui trata. É o tratamento pela palavra. Aqui é o tratamento não, mas o fato do remédio estar na minha bolsa melhorou. Eu descobri um remédio sublingual que você bota embaixo da língua, você corta. Vai ser a onda. E que tipicamente você não usa. Não uso. Como é que o remédio pode funcionar se você não usa? Só porque ele tá ali. E como é que ele tá ali? Como é que ele existe ali? Ele é a mamãe, é a palavra. Ele é a palavra. É a palavra que tá ali. Ups, você segura nela. Seguro. Né? Claro que depois ele age de outro jeito, ele age sobre o teu corpo. E eu amo que o remédio chama Vonal, e geralmente o que cura o meu enjoo é não ir. Aí eu fico falando, eu não vou não. Eu vou não. Eu não vou não. Eu vou não. Olha lá. Ele palavra. É a poética que vem junto com toda a palavra. Não vou não. Aí eu já saro, porque não fui, fiquei em casa, mas esse é um paliativo, né? Claro. Como é que a gente enfrenta esse tipo de questão? Né? Eu melhorei muito depois que eu vomitei no meio de um restaurante e eu vi que não acontece nada. Eu não morri, as pessoas só cuidaram de mim, porque eu tinha medo da vergonha também, né? Olha lá. A vergonha está ligada a que tipo de coisa que a gente faz, que a gente acha que é errado. Né? Mas eu acho que isso é o tratamento, né? Tanto por exposição, que aí vai nos cognitivos, não é a gente. Não, mas tudo isso funciona, mas é um pouco assim, aproximativo, né? Você vai reduzindo o medo da vergonha, você vai reduzindo o medo da incerteza, tá na bolsa, você pega o bicho ali, né? Mas do que a coisa é feita, entendeu? Como é que é? Vou tentar responder. Um dia eu falei para o meu analista, esse fim de semana
eu passei muito mal, fiquei enjoada, tinha um monte de gente na minha casa, aí mandei todo mundo embora, precisava ficar sozinha. E aí eu falei para, aí ele falou: "E que você passou mal?" Eu falei: "Não". Aí eu fui pro meu quarto, apaguei a luz, deitei na cama, Ah, coloquei as perninhas para cima numas almofadinha, ah. coloquei uma musiquinha relaxante, só uma luzinha. Ele falou: "Você estava tratando o seu enjoo ou você estava fazendo uma cena romântica você com o seu corpo? Olha Você lá, ia vomitar ou olha só se lá, masturbar?" olha Ele me lá. sacaneou, Aham, né. aham, E aham. nesse dia eu vi que tinha alguma coisa Tá, sexual nisso, tá, né. Mas tá. assim, pra mim, eu voltar para o meu corpo, o enjoo pra mim é muito associado a eu estar fazendo algo para além do corpo. Uhum, E aí eu uhum. volto para o corpo e Isso. eu controlo a a não ser que seja comer um negócio estragado, mas daí também Mas daí é outra coisa, é outra a coisa. minha filha quando tinha 5 anos, ela Uhum. definiu o medo de vomitar de um jeito que em 20 anos de análise eu não tinha conseguido. Ela teve uma gripe, aquelas gripes que mexem com o estômago, e tal, e vomitou, e teve um dia até que eu vi ela passando, assim, na frente do meu escritório, eu falei: "Onde você vai?" Ela falou: "Vou vomitar", ela tinha 5 anos, eu fui atrás, Uhum. nenhum medo. Alguns dias depois ela ficou muito angustiada com uma briga que a gente teve, deu enjoo nela e ela ficou a noite inteira muito fóbica. "Eu não quero vomitar, eu tenho medo de vomitar, mamãe me distrai, eu não sei o quê". Aí eu perguntei pra ela: "Mas semana passada você não teve medo, né?" Sim. Ela disse assim pra mim: "Tem enjoo que é tão óbvio", falou com essas palavras, Uhum. né, que ela tinha 5 anos, mas ela quis dizer assim: "Tem enjoo que é só vomitar. Desse eu não tenho medo. Uhum. Tem enjoo que mexe com umas outras coisas que me dão medo". Uhum. Ela definiu assim. Ótimo. Aí ela disse assim: "Esse que você acha que vai, mas não vai, é o que dá medo. Aquele que foi e você nem, Uhum. deu tempo de pensar, não dá medo". Então ela definiu assim, eu achei e é exatamente como opera pra mim. Essa coisa do: Aham. "Isso é enjoo? Essas ondas, Sim. eu vou passar mal?" Aí a pressão começa a cair. Esse eu fico muito fóbica. Agora aquela coisa, comer um negócio estragado e Você vê que são descrições diferentes, é, né. Parece a mesma coisa, mas são descrições em que no outro caso você está descrevendo um engasgo, você está descrevendo sai logo. uma aflição do entre. Sim, No outro você sim. está descrevendo um processo de saída, né. Exato, exato. Veja, a abordagem aqui, ela envolve essa redefinição, essa reapropriação de palavras, com o corpo e do corpo com as palavras, né, e sensações como ela fez. "Ah, tá ali o meu corpo, então aqui as palavras, aqui o corpo, aqui as palavras". Por isso, muitas técnicas de dessensibilização funcionam, porque elas vão produzindo experiências de corpo alternativa, Uhum. né, alternativas. Ir para o corpo. Exatamente, quer dizer, você precisa dessas peças de conversa, né, seja da palavra para o corpo, seja do corpo para a palavra. É porque a gente tem que entender por que as técnicas, behavioristas funcionam, né. Como que elas funcionam? Elas funcionam fazendo essa parte do processo, estabilizando do outro lado, qual seria, assim, né, uma certa dificuldade, que do outro lado você vai associar isso com um signo, né. Uhum. Daí frequentemente isso se desloca para um medo próximo, parecido, né. Por quê? Porque o signo é o mesmo, mas o significante é outro. Quando ela diz: "Não tenho aquele medo do", não é esse vômito, é o outro vômito, Uhum. né. É igual quando a gente quer a mãe, não é a mãe que vem, é aquela mãe. É, Você exatamente. sabe que eu cheguei para o parto da minha filha no hospital já com contração de 1 em 1 segundo e eu estava com medo. Ou vai sair 3,5 kg pela minha Aham. chana ou vão cortar minha barriga, empurrar os Sim, órgãos, vai acontecer, olha vai lá. acontecer E se com para no meio? E se fica no é, engasgo? E se vai e não que foi o que vem? aconteceu, porque eu fiquei 15 horas em Mas trabalho de então, parto. olha aí. Aí, olha isso que coisa linda, eu fico até arrepiada porque você falou da palavra. E eu estava lá: "Vamos tentar mais um pouco o parto normal. E o que mais meu corpo vai me dar Sim. agora? É muita Olha a dor". palavra, normal, que a gente gosta de normal, porque chama normal. É. Aí uma enfermeira simplesmente começou a escrever na lousa o nome da minha filha, Rita Bernardi, né. A hora que eu li o nome da minha filha, alguma coisa aconteceu que eu acalmei. Sim. Porque que é esse gremlin que vai sair? Que tá acontecendo? É, sei lá. Rita Chamou de Ber gremlin é uma coisa, chamou de Rita é Aí outra. ela começou a escrever numa lousa, né, porque Aham. já estava muito perto, ia nascer, ela começou a escrever o nome dela, o meu nome, na lousa ali, porque já ia ser Sim. cesárea. Eu acalmei, eu fiquei lendo o nome da minha filha, eu falei: "Vai nascer a minha filha". E é uma filha, Mas eu e precisei do nome dela para isso, acalmar. O exato. O nome acalma, né. que a pessoa Ó, faz, a nossa amiga? é isso que a gente está falando, né. Escreve vômito? Hã, palavra, né.
Quer dizer, escuta, né, dessas conexões, não só com o signo, mas com o significante, e experiências de corpo. Né? Lembranças, revivências, ela precisou do vômito não neurótico, vamos chamar assim, para perceber uma diferença. Né? O vômito não neurótico é bem tranquilo. Crianças regurgitam o dia inteiro, é só pensar nisso. Então, mas ela esqueceu. Ela esqueceu. Ela esqueceu. Talvez a gravidez ajude ela a lembrar. Ou não falou, né? A gente está supondo que esqueceu. Muito bom. Foi muito angustiante esse episódio para mim. Enfrentamos e atravessamos o engasgo. Valeu, gente. Até o próximo programa. Se inscreva no canal e mande seu e-mail para... No próximo eu vou mitar. No próximo eu vou mitar. E se inscreve e manda e-mail para dotranstorno@gmail.com. O Desculpa ao Transtorno tem a apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker. Direção de Lucas Bulli. Produção de Gerson Freitas, o Jack e Julia Lozano. Fotografia de Marco Antônio D'Angelo. Edição de vídeo de Rafael Garcia. Edição de som de Gabriel Cabeça. Técnica de áudio de Victor Presotto. Trilha sonora e identidade visual de Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio gravado no estúdio da Compasso Cool Lab.